a Deus. Boa noite, jovens, irmãos, Pai seja com todos vocês. Estamos ao vivo para mais uma rede jovem online, que hoje sim será provavelmente a nossa última rede jovem somente online. Estaremos voltando a partir de julho, se Deus assim nos permitir retornarmos. E antes de eu iniciar a nossa rede jovem online, eu gostaria de pedir a você algumas coisas, que você nesse momento parasse tudo que você está fazendo, que você desativasse as notificações do seu WhatsApp e das redes sociais, para que você não possa receber agora nenhuma mensagem, que você não venha se distrair nesse momento. Gostaria também de pedir para que você compartilhasse esse momento, essa live, essa rede jovem online, da forma como você queira chamar, que você possa compartilhar aí no seu Facebook. Você pode compartilhar como sala de vídeo e também você pode compartilhar com amigos no seu WhatsApp e em outras redes sociais através do link. Você pode copiar link e aí você vai estar transmitindo para outras pessoas. No Instagram também, você que está me acompanhando por aí, seja bem-vindo e compartilha aí com as pessoas aí também pelo Instagram, envia pelo direct, para que as pessoas possam nesse tempo estarem aprendendo juntos conosco tudo isso que será realizado nessa noite. Queremos que o Senhor vai fazer algo imperdível, algo único. Então nós estamos aqui para isso, para compartilharmos da palavra do Senhor Jesus, compartilharmos do coração do nosso Senhor. E são essas as instruções que eu peço a todos vocês que nesse momento estão me assistindo, para que você possa compartilhar. Sabe, quando você compartilha, você está evangelizando, você está distribuindo isso nas suas redes sociais, para que as pessoas também possam ver, para que as pessoas também possam ter esse acesso nesse tempo a essa palavra, aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos nos mover conforme Deus está se movendo e fazer aquilo que Deus também está fazendo. Então, comigo aí na sua casa, feche os seus olhos agora, pare tudo que você estiver fazendo. Se você estiver num lugar que tenha muitas pessoas e você talvez não vai conseguir ouvir direito, eu aconselho você a ir para o seu quarto ou para um lugar mais isolado, para que você possa realmente ter a percepção do todo o que vai acontecer aqui, de tudo o que você vai ouvir nesse lugar, nessa noite, e para que também você possa entrar realmente em conexão com Deus sem nenhum atrapalho, sem nenhuma distração nesse tempo. Ore comigo. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós somos gratos, Pai, por quem Tu és e por aquilo que Tu fazes, Pai. Por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós, Senhor, rendemos graças nessa noite, rendemos graças, Pai, por todo o dia, por toda a semana, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos fez experimentar, Senhor, durante esse tempo, Pai. Espírito Santo, nós pedimos para que você, sendo o Espírito de revelação e de sabedoria, possa, Senhor, estar sobre nós, possa vir sobre nós e possa nos fazer nessa noite compreender tudo aquilo que será falado, tudo aquilo que será ministrado ao nosso coração, que não venha ser nada de homens, que nós não venhamos compartilhar simplesmente coisas dos homens, mas que possamos sim compartilhar o coração de Jesus e impartir do coração do nosso Senhor Jesus. Eu peço, Espírito Santo, revele o teu coração, revele, Senhor, a sabedoria, revele, Pai, o conhecimento nessa noite, para que possamos compreender e pôr em prática, Pai, tudo aquilo que será ministrado nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Abençoe, Pai, também os meus irmãos que estão me acompanhando nesse tempo e faça, Pai, com que eles venham compreender tudo isso. Que o Senhor possa, Pai, desde já repreender toda distração, tudo aquilo, Pai, que possa roubar, Senhor, o entendimento deles, que possa roubar, que essa palavra caia em boa terra, que a semente caia em boa terra. Não deixe que o inimigo roube a semente nesse momento, mas que o teu Espírito esteja ali, Pai, para que essa semente venha produzir no coração deles a revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, vamos juntos louvar ao Senhor nesse tempo e agradecer a Ele, porque
Ele tem feito grandes coisas. E nós precisamos agradecer quem Ele é e por aquilo que Ele está fazendo. Sim, Jesus. Comece aí na sua casa a entoar o hino de adoração ao Senhor. Vamos entrar na atmosfera do Senhor, aonde Ele está e aquilo que Ele está fazendo. Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. Toda a criação exalta ao majestoso Rei. Tu és sempre bom, tu és sempre bom, e eu sei, nunca haverá um tempo que não haja mais canções. Tu és sempre bom, tu és sempre bom, e eu sei. Santos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo ao Rei. E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo ao Rei. Sua vontade é boa e agradável, seu trono jamais terá fim. Diga-lhe isso, sim. Os cabelos brancos como a neve, todos te amam, Senhor, todos te amam. Céus e terra te adoram, e os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam ao Rei. Os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo ao Rei. E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo ao Rei. E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo ao Rei. Ele santo, 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 mostra-nos tua face. Diga isso ao Senhor, santo, 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 mostra-nos tua face. Alguém diz ao Senhor aí, pois nós queremos ver os teus olhos como chamas. Pois nós queremos ver os teus olhos como chamas.
carecemos da sua glória. Mostra-nos, Senhor, vem, mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, queremos ver a tua face como chamas de fogo. Mas sabe o que a Escritura diz? Com que aqueles que podem ver a face do Senhor, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5: bem-aventurados são os puros de coração, porque esses sim verão a Deus. Sabe, não basta somente cantarmos que nós queremos ver a Deus se nós não formos puros de coração. Somente os puros de coração poderão enxergar a Ele e assim ser mudado conforme você enxerga Ele. Sabe, na palavra de Deus vai dizer assim, que os homens se transformavam iguais às pedras frias, iguais aos seus ídolos de pedra, com o coração de pedra. Por quê? Porque eles eram conforme a imagem que eles viam. Eles se tornavam conforme a imagem que eles adoravam. Então, escute, você adora um Deus vivo. Nós adoramos um Deus que é vivo. Então, assim como nós adoramos e conseguimos, sempre nós pedindo a Ele graça e misericórdia, porque quando você começa a adorar a Ele, você começa a enxergar que você não é nada, querido, que você não é nada, querida. E aí, quando nós começamos a ver quem nós somos, a pureza do Senhor invade nosso coração. Ele vem com a sua santidade. E conforme nós adoramos o Senhor, conforme nós adoramos a sua face, a sua imagem, como Ele diz: olha, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles sim verão a Deus. Mas não só verão a Deus, mas serão transformados conforme a imagem que vem da pessoa de Deus, conforme a imagem de Cristo, conforme a imagem de Jesus. Então diga comigo assim: Santo, 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 mostra-nos tua face. Vamos dizer isso a Ele: Santo, 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 mostra-nos tua face. Pois nós queremos ver os seus olhos como chamas. Sim, pois nós queremos ver os teus olhos como chamas. Enxergar o Senhor é tudo que nós precisamos ver. Nós queremos ver os teus olhos como chamas. Pois nós queremos ver os teus olhos como chamas.
estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. Eu estou seguindo, e eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, meus ouvidos atentos à Tua palavra. E eu estou no destino perfeito, o caminho apertado que Ele anda comigo. Jesus, Jesus, eu estou seguindo Ele. Você também possa seguir o Cordeiro com os olhos fixos no Cordeiro. Os olhos dele. Vamos cantar uma música assim. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho, Tu sempre estás ali. Cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, sempre estás ali. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho, Tu sempre estás ali. Cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, sei, Tu sempre estás ali. Não há outro, não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ama igual a Ti. Não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ama igual a Ti. Não há outro igual a Ti, grande amor, que me ama igual a Ti. Não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ama igual a Ti. Senhor, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas, Tu me amas simplesmente porque Tu me amas. Com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas, me amas simplesmente porque Tu me amas. Com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas, Tu me amas simplesmente porque Tu me amas. Com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas, Tu me amas simplesmente porque
ser transformado a partir da imagem do Senhor, a partir da imagem de quem Ele é, desfrutar daquilo que Ele fez, olhar para Ele, conhecer a Ele, ser transformado, porque você não consegue ser a mesma pessoa depois que encontra Ele. Ei, meu amigo, você não pode ser mais o mesmo. Depois que você olha para Ele, não há como voltar atrás. Depois que você olha para Ele, não há como pegar o arado e olhar para trás novamente. Não há como, porque Ele é lindo, lindo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, porque se escondes de mim, porque se escondes de mim, se somente teu rosto pode me mudar, somente Ele pode me tocar verdadeiramente, verdadeiramente eu encontrei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua face, porque se escondes de mim, porque se escondes de mim, se somente teu rosto pode me mudar, somente Ele pode me tocar verdadeiramente, verdadeiramente eu encontrei. Não somente os atos, não somente nos atos, não somente a mesa com pão, mas no santo lugar eu pisarei pra contemplar o lugar onde ninguém pode me levar, ninguém pode me levar, somente a sua glória no santo, santo lugar, no santo, santo lugar eu pisarei com você. No santo lugar, no santo, santo lugar eu pisarei com você. Santo lugar, eu pisarei com você. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Mostra-nos tua glória, mostra-nos tua face, eu quero ser tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser porque tu és. Mostra-me tua glória, diz a Ele aí, mostra-me. A palavra diz: seremos transformados de glória em glória, seremos transformados por meio daquele que nós vemos hoje como espelho, mas aquele dia como face a face. Não somente nos átrios, não somente a mesa com pão, mas no santo lugar
eu pisarei pra contemplar o lugar onde ninguém pode me levar. Ninguém pode me levar, somente a tua glória. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo lugar, no santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Diga ele: no santo, santo, no santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo lugar, no santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Eu não ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me. Eu quero ser mudado por quem tu és, Jesus. E sua face brilha mais que o sol. Os teus olhos são como chamas de fogo. Na sua boca há uma espada afiada. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Fez convergir todas as coisas, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Diga: Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis.
suas mãos se você estiver aí em casa e diga: mano, eles, Senhor, encerramos dizer: Eles reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emmanuel, Eles reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, conforme a tua presença, Jesus. A tua palavra, Senhor, é aquilo que nos direciona, é a tua palavra que nos condiciona, é a tua palavra que nos modifica, Senhor. Pai, vem formar o nosso coração conforme a tua verdade, conforme o teu coração. Espírito Santo, nessa noite eu te peço, você é o único que pode fazer isso. Você gerou Jesus em Maria. E sabe, aqui eu quero te pedir, Pai, para que Cristo seja gerado também em nós, gerado em nossas entranhas espirituais. Que Cristo seja gerado em nossas entranhas, que Ele seja formado em nosso caráter e que Ele seja nascido em nossas ações. Espírito Santo, faça isso nos meus irmãos. Que Cristo seja gerado em suas entranhas, que Ele seja formado em seu caráter e que Ele seja nascido em suas ações. Nós queremos apontar para Jesus, nós queremos somente Jesus. Que o nosso útero espiritual esteja pronto para receber o Filho do Homem, para que Ele seja gerado, formado, nascido em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, vem em cada lado dos meus irmãos agora e pegue eles por dentro, pegue eles com todo o poder, pegue eles com todo o poder, Senhor, nessa noite. Pegue eles com todo o poder, pegue os seus corações. Espírito Santo, gerar Jesus em nós. Nós queremos ser o lugar da habitação do Filho, cheios de graça e de verdade, cheios da tua graça, Senhor Jesus, cheios da tua graça e da tua verdade. Nós queremos ser cheios da graça de Deus, transbordando em nós a imagem do Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Cristo possa ser gerado no seu coração, na sua vida, nas suas entranhas. Que Ele seja o motivo da sua adoração, que Ele seja tudo em você. Antes de eu falar aquilo que eu vou falar hoje, eu quero compartilhar aquilo que Cristo precisa realizar em nós. Sabe, não adianta somente conhecer, não adianta somente cantar, não adianta somente ouvir, mas você precisa ter Cristo em você. Você precisa ter Cristo dentro de você. E sabe, 3 coisas que você precisa pedir ao Espírito para que Ele faça em você. É para que Ele possa, primeira coisa, gerar Jesus em você. E Ele gera Jesus em nossas entranhas. E quando eu falo gerar em entranhas, quando eu falo sobre gerar em nossas entranhas, eu falo de relacionamento. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito
Você precisa ter um relacionamento com Ele, para que assim, no relacionamento melhor, na intimidade, gerar tem a ver com intimidade. Então, na intimidade, você recebe dele. Na intimidade, você recebe, você é gerado. Então, pelo Espírito somos gerados. Pelo Espírito, ele gera em nós o Filho. A segunda coisa que você precisa pedir para que o Espírito faça em você é que Cristo seja formado em seu caráter. Sabe, quando uma criança é gerada, ela é formada em um período de 9 meses. Então, durante 9 meses, a criança está sendo formada no ventre materno. Então, você precisa pedir não só para que Jesus seja gerado, mas que ele seja também formado em você, para que ele ganhe forma em você, porque é de dentro para fora. E aí, você precisa pedir para que o Espírito ele forme a imagem, forme o caráter de Jesus, forme quem ele é, forme ele como uma criança é formada. E por último, você precisa pedir para que isso enfim nasça. E aí, quando você está em oração, ele vai nascer, ele vai ser, enfim, a criança será nascida. Ou seja, nas suas ações, você vai começar a ser Cristo. Você começa a ser Cristo. Você é Cristo nas suas ações. Você é Cristo aonde você está. Então você se torna como Cristo em tudo que você faz. E aí tem a ver com comportamento, tem a ver com quem você é, tem a ver com aquilo que você está fazendo, tem a ver com aquilo que você está realizando. Então você precisa pedir para que o Espírito faça 3 coisas na oração. Sabe, se você tiver que parar a sua oração hoje, Tiago, eu não estou muito bem em minhas orações, então eu acho que você está começando a oração de forma errada. Sabe, eu ainda vou falar sobre Enoque aqui, mas o Espírito me levou a pensar sobre isso nesses dias e eu tenho que compartilhar isso com você, ao seu coração. Então, assim, olha, se a sua oração ela não está fazendo com que você mude as suas ações, então não é a oração que você está orando. Não é a oração que você está fazendo. Se você está orando e as suas ações continuam as mesmas, se você está orando e você continua no mesmo pecado, você continua caindo no mesmo pecado e na mesma falha, então não é uma oração que você está fazendo. O que você está fazendo é simplesmente uma obrigação. Você está simplesmente caminhando para um lugar de obrigação. E olha, oração não é obrigação. Você precisa entender que oração não é obrigação, que jejum não é carga horária a se completar em Deus. Muitas vezes a gente acha que jejum é carga horária para a gente chegar a um lugar em Deus. E sabe que quando Jesus ele vai falar sobre jejum, é incrível que ele diz assim, olha, não se põe pano novo em o quê? Em vestes velhas, e nem vinho novo em odres velhos. Por que Cristo vai fazer essa comparação a respeito do jejum? Porque não adianta fazer jejum apenas para conquistar uma meta pessoal. Não dá para conquistar uma meta pessoal. Oração não é obrigação. Jejum não é carga horária. E leitura da palavra também não é uma gana pessoal. Eu leio tantos capítulos da Bíblia. Eu faço isso da Bíblia. Eu já li a Bíblia tantas vezes. Sim, mas você fala isso se gabando de si? Você vive nisso se gabando de si? Sabe, ler a palavra de Deus é para ser transformado. É para ser mudado. A partir do que a palavra dele leva você a ser mudado. E sabe, oração, ela é uma passagem. Nós saímos do átrio até o Santo dos Santos. Oração é um processo de passagem. E hoje eu estava ouvindo uma mensagem de manhã, uma palestra de manhã, e o rapaz da palestra falando sobre vida devocional, ele falou algo muito interessante. Ele disse, olha, a oração, a oração é comparada ao processo do átrio até chegar no Santo dos Santos. Do átrio até chegar ao Santo dos Santos. Sabe, no átrio tem o quê? No átrio tem uma pia que você lava as mãos antes de entrar. Que você se purifica. O que isso simboliza? Isso simboliza, sabe, a autonegação.
Isso simboliza você começar a confessar os seus pecados diante de Deus. Você precisa, confessar os seus pecados diante de Deus. E isso começa ali no átrio, começa ali na lavagem, na purificação, porque você não pode entrar no Santo dos Santos sem antes se purificar. E aí, se você não está orando assim, pare tudo que você está fazendo e vá orar desse jeito. Sabe, se a sua oração é somente falar para Deus quais são as suas preocupações, então você não está orando. Você está fazendo uma lista daquilo que você precisa e não daquilo que Ele precisa ser em você. Você precisa compreender essa verdade. E sabe, após o átrio vem o quê? O santo, o lugar santo, o lugar onde se come o pão, o lugar onde se é realizado o sacrifício, o lugar onde, sabe, ficamos mais próximos. Então, no lugar do santo é quando você já passou de se confessar e agora você começa a exaltar a Deus por quem Ele é. Você começa a exaltar a Deus pelos atributos dEle, pela pessoa dEle, por quem Ele é, pela pessoa que Ele é. E aí você começa a exaltá-lo dizendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que todos os problemas e as preocupações que você está enfrentando, comparado a Ele, não simboliza nada. E que Ele é superior a tudo aquilo. E aí quando você começa a jogar nele, começa a colocar nele as suas preocupações no lugar santo, quando você começa a se alimentar do pão, aí é a última fase, o último lugar da oração que se chama Santo dos Santos. Aí é quando você entra lá e você não fala mais nada, porque a presença dele cala você. É quando a presença dele cala você. Sabe, eu desejo chegar ao Santo dos Santos. Você também precisa desejar chegar ao Santo dos Santos. O lugar aonde ele vai falar. E aí você não vai, sabe, nós somos muito bons em falar algo para Deus na oração. Mas somos maus em ficar calados. Nós sabemos falar muito, nós sabemos pedir muito, mas nós não sabemos ficar calado. E sabe, depois que você pede perdão, que você se reconcilia com Cristo, que você se reconcilia com o Senhor, e aí, quando você começa a exaltar a Ele sobre quem Ele é, sem pedir nada a Ele, sabe, sem pedir nada sobre os seus problemas e as suas preocupações, você adentra ao lugar do Santo dos Santos, e é lá nesse lugar que você se torna igual a Ele. É lá nesse lugar, porque o Santo dos Santos é o lugar onde não se pode entrar mágoa, onde não se pode entrar inveja, onde não se pode entrar orgulho e soberba. O Santo dos Santos é o lugar onde Ele entra, é o lugar onde Ele se manifesta, é o lugar onde a sua presença está lá. E assim nós chegamos ao nível dEle, aonde Ele deseja que nós venhamos chegar. Então a minha reflexão, antes de começar aqui o que eu tenho para falar, que vai ser breve, é dizer a você e falar a você que, por favor, se você não está em sua oração pedindo para que Cristo seja gerado em você e que Ele seja formado dentro de você, então não ore. Então abandone esse tipo de oração. Não estou pedindo para você parar de orar. Estou pedindo para você rever a sua oração. Rever os pedidos da sua oração. Você precisa rever aquilo que você está fazendo. Você precisa rever o lugar que você está. Sabe? Você precisa entender que a oração é um processo. Ela começa no átrio e termina no Santo dos Santos. Mas lembre que se você pular as etapas, você é consumido. Se você pular as etapas, você morre. Sabe? Nadab e Abiú pularam as etapas. Eles não entraram pelo átrio. Eles não entraram pelo átrio. Eles entraram no Santo dos Santos. E eles fizeram o quê? Eles acenderam fogo estranho. E a palavra de Deus diz que o fogo era estranho porque eles colocaram fogo no lugar aonde o fogo já existia. Quando você quer colocar fogo, você é consumido. Sabe? Não existe atalhos. Eu queria ter a vida
que fulano tem com Deus. Poxa, aquele pregador top, aquele pregador que, nossa, ele prega, ele é cheio da unção, cheio do poder. Onde é que esse homem tira essas palavras e tal? Nossa, eu preciso chegar nesse lugar. Sabe como é que você quer? Sabe como você vai chegar nesse lugar? Comece pelo átrio. Sabe, nós vemos as pessoas no Santo dos Santos e aí nós queremos entrar no Santo dos Santos sem passar pelos processos que essas pessoas também passaram. Sabe? Poxa, fulano faz isso. Pergunta quantas horas ele fica em oração. Pergunta, vai saber como é a vida dele de oração. Vai saber quantas horas ele ora na madrugada. Sabe? Querer ser usado por Deus é bom. Eu quero ver você acordar 3 horas da manhã para orar. Sabe? Nós precisamos de uma renúncia. Nós precisamos de uma renúncia. E aqui eu introduzo Enoque. Lembra que a gente começou a falar sobre Enoque há 2 sábados atrás, e eu falei que Enoque era um homem dedicado a agradar a Deus. Que o nome Enoque significa dedicado. E ele era um homem dedicado a agradar a Deus. Um homem que, alcançou, a palavra de Deus vai dizer que ele alcançou testemunho em agradar a Deus. Ele alcançou testemunho. Pessoas, sabe, quando você alcança testemunho, isso significa que você foi conhecido por agradar a Deus. Sabe, e ser conhecido por agradar a Deus não começa do dia para a noite. É um sacrifício. Na verdade, são passos que você precisa dar para Deus. São passos que você precisa entregar para Deus. E sabe, pessoal, 3 coisas que podem impedir de você de ser eficaz na sua oração. As 3 coisas são falta de perdão, inveja e orgulho. 3 coisas que podem impedir a sua vida de oração, que podem impedir você de alcançar uma oração, que podem impedir que sua vida de oração, que as suas orações sejam respondidas. Falta de oração, falta de perdão, orgulho e inveja. E esses são chamados os triângulos, o triângulo maligno. Aqueles que põem uma barreira diante de você e Deus. Sabe, quando eu começo a me tornar humilde de coração, quando eu começo a perdoar, quando eu começo a ser humilde, quando eu começo a partilhar daquilo que eu tenho, então eu começo a me tornar parecido com Jesus. Lembre, você precisa ser gerado, ter Cristo gerado em suas entranhas. Você precisa ter Cristo formado em seu caráter. E por último, ele precisa nascer em suas ações. Quando ele nasce em suas ações, como é que eu sei que aquela pessoa, que eu sou semelhante a Cristo? Quando eu começo a praticar aquilo que Cristo praticava. É simples. Poxa, Jesus disse, como eles conhecerão que vocês são meus discípulos? Por causa do amor que há em vós. Ei, como eles vão saber que vocês são os meus discípulos? Porque vocês amam, por causa do amor que há em vocês. Porque o modelo de amor não era Jesus, não era uma pessoa, era a si mesmo. Na lei de Moisés dizia o quê? Ame o seu próximo como? A ti mesmo. Ame o teu próximo como? A ti mesmo. Mas Jesus vai dizer assim, olha, o modelo de amor agora não é mais você, porque você é mau. Como pode alguém ser mau amar? Como pode um homem mau amar? Só ama aqueles que o amam. E aí ele vai dizer, olha, agora o modelo de amor sou eu. Então ame conforme eu vos amei. E amar conforme Jesus nos amou não é entregar um sacrifício, é ser o sacrifício. Não é simplesmente dar alguma coisa, é ser a coisa. É ser a coisa, é ser aquilo que Ele quer que venhamos ser. Hebreus capítulo 11. Se você puder abrir comigo. Hebreus 11. Nesse momento eu quero falar um pouco sobre o Enoque que apontava para alguém maior do que ele. A história de Enoque não fala sobre Enoque. A história dos heróis da fé não fala sobre os heróis da fé. Sabe? E nesse momento, para encerrar, porque
No primeiro sábado eu falei basicamente todas as coisas que nós temos a respeito de Enoque, aquilo que nós temos a ideia do que Enoque pode ser, mas para eu encerrar aquilo que eu decidi, na verdade não eu decidi, mas vocês pediram para que fosse falado sobre Enoque nesse momento. Então, para que a gente possa encerrar sobre Enoque e aprender com Enoque, um homem que alcançou o testemunho de ter agradado a Deus, nós precisamos saber que Enoque apontava para alguém. Enoque não falava de si mesmo. Enoque não respondia sobre ele mesmo. Hebreus capítulo 11, no verso 5, diz assim, pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele alcançou, algumas Bíblias vão dizer assim, que ele alcançou. Outras vão dizer que ele era conhecido por agradar a Deus. Ou alcançou testemunho de ter agradado quem? A Deus. E aí, aí é onde o autor de Hebreus vai entrar com aquela famosa frase: sem fé o quê? Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que recompensa aqueles que o buscam, ou que galardoa, né? Que é o galardoador daqueles que o buscam. Então, sabe, quando você agrada a Deus, enfim, você entende, sabe, a ligação que o autor de Hebreus fez de Enoque foi dizer, olha, vocês precisam imitar a fé de Enoque, porque ele alcançou o testemunho de agradar a Deus. De todos os heróis da fé, ele foi o único que se diz que agradou a Deus. Nossa. E que fala que ele agradou a Deus, que ele alcançou o testemunho. E aí ele vai dizer assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Como foi que Enoque agradou a Deus? Pela fé. Como foi que Enoque conheceu a Deus? Pela fé. Então, somente pela fé nós podemos também agradar ao nosso Senhor. Somente pela fé. Não existe outro caminho. E aqui eu quero falar um pouco sobre Enoque, continuar falando sobre o Enoque e falar pontos importantes e até curiosos a respeito de Enoque e o que falam a respeito de Enoque. Sabe, Enoque, ele é citado, o Enoque de Sete, o Enoque da geração de Sete, é citado nas Escrituras poucas vezes, mas no Novo Testamento ele tem 2 citações. Não existe só uma citação de Enoque no Novo Testamento. Existem 2 citações. E a outra citação está lá no livro de Judas, no capítulo 1, nos versos 14 e versos 15, onde nós quase não lemos, né? As últimas cartas nós quase não lemos. E sabe, e ali vai falar, Judas, ele vai alertar algo muito importante para os nossos dias. Pregadores e ministros que pregam a palavra de Deus, que pregam sobre a graça que é liberal. Uma graça liberal. Sobre uma graça que deixa que você caia em desgraça. E nós vivemos um tempo em que a graça se tornou desgraça para muitos. E Paulo vai dizer, né, lá em Timóteo, que nos últimos dias o povo, as pessoas amontoarão mestres para si mesmo. E eles vão ter comichões no ouvido. A palavra é essa. Eles vão ter comichões para não ouvir a verdade. E eles vão amontoar para si doutores e mestres conforme o que eles querem ouvir. E se você olhar, hoje nós já estamos nesse tempo. Se Paulo falou isso há 2000 anos atrás,
num tempo em que o cristianismo ainda estava nascendo. Você imagina hoje que se você colocar qualquer coisa no YouTube, você vai encontrar qualquer pastor, um pastor diferente, um pregador diferente falando uma coisa sobre o mesmo assunto. E aí você encontra, sabe, de 8 até 80. E aí você se identifica com determinado tipo de pregador. Ah, não, porque esse pregador aqui, ele fala mais calminho. Não, esse pregador é mais exaltado. Não, esse aqui fala com mais autoridade. Não, esse aqui é frio, esse aqui é gelado. Esse aqui não, esse aqui não. Sabe, nós escolhemos muitas vezes a quem nós queremos ouvir. E sabe, há um problema muito nisso. E aí Judas vai dizer no versículo 1, no versículo 3, ele vai dizer assim, ó: amados, embora planejasse escreveres com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entretanto, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E ele vai dizer assim, ó, no verso 4: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Nossa, isso há 2000 anos atrás. Judas alertava o povo de Deus para pregadores, para profetas, falsos profetas e falsos pregadores que estavam transformando a graça de Deus para viver uma vida imoral. O que você acha que hoje está acontecendo? E Enoque, ele era um pregador da moral de Deus. Tanto em sua vida quanto naquilo que dizem que ele fazia. E sabe, Enoque, como a gente viu, ele era filho de Jared, da linhagem piedosa de Sete. Foi o pai de Matusalém, que detém o recorde de mais longa vida registrada na Bíblia. Pai de Matusalém. Sem dúvida, veja, o que eu entendo com isso? Eu entendo que os frutos de Enoque permaneceram duramente. E sabe, quando nós começamos a agradar a Deus, os nossos frutos também o quê? Permanecerão, nossa. Permanecerão. O filho de Enoque, Matusalém, aquilo que Enoque gerou, foi aquele que viveu mais tempo durante toda a humanidade. Se nós também agradarmos a Deus, aquilo que nós geramos vai ser eterno. Aquilo que geramos será eterno. Você precisa gerar aquilo que é eterno e não aquilo que perece. E com isso eu aprendo de Enoque. Sabe, tudo a gente aprende alguma coisa de Enoque. E ele diz assim aqui, ó, Lemos, ele fala aqui: sem dúvida Enoque foi uma pessoa incomum, homem de poder e de notável influência. Lemos a seu respeito: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Naturalmente isso significa que ele foi a primeira pessoa a ser arrebatada, sem passar pela morte. E aí você tem toda aquela questão, dessa questão de, nossa, Enoque alcançou um lugar tão profundo em Deus, que ele não viu a morte. Que ele venceu a morte. Quem venceu a morte? Será que você está me entendendo? Quem venceu a morte? O Filho do Homem. E ele aponta para o Filho do Homem. Sabe, Enoque não era perfeito. Enoque não veio para redimir a humanidade, mas ele veio para apontar aquele que viria e venceria a morte. Ele viria para apontar o Filho do Homem. Lembre, não é sobre Enoque, é sobre Jesus. Você precisa colocar os olhos em Jesus. Você precisa enxergar Jesus em tudo. E sabe, Enoque foi arrebatado depois de ter vivido 365 anos. O trecho de Hebreus 11:5 alista-o como um dos heróis da fé. A tipologia cristã faz dele um tipo de
Dizem que faz dele um tipo de igreja que, na opinião de alguns, será arrebatada antes da grande tribulação. Veja que interessante. Da mesma maneira que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, um tipo de grande tribulação. Enoque foi o avô de Noé. Dizem que Enoque é um tipo de igreja, ou seja, uma igreja santa que agrada a Deus, que vive com Deus, uma geração de crentes que agradam a Deus, que não verão a grande tribulação, que serão arrebatados antes da grande tribulação, fazendo a referência de que Enoque também não viu o dilúvio. Não viu o dilúvio. O dilúvio é um comparativo com a grande tribulação. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 24 ou 25, se eu não estou enganado, ele vai citar Noé e ele vai dizer que os nossos dias, os dias dessa geração, são como os dias de Noé. Os dias do fim dos tempos são como os dias de Noé. São como os dias, escute isso, aqueles que casam-se, dão-se em casamento, bebem, festejam, vão para São João, festejam em lives, estão arrastando o pé por aí. Quando termina o culto, ele está na live de Bruno e Marrone, está na live de Zezé de Camargo. E sabe, ele está falando dessas pessoas. Cristo está falando, olha, vai chegar um tempo, uma geração que não vive entre o pórtico e o altar, mas vive entre o profano e o sagrado. Eita, meu Deus. Tá entendendo o que eu estou falando? Sabe, nós vivemos numa geração que não vive entre o pórtico e o altar, mas entre o profano e o sagrado. Fazem de Deus escárnio. Fazem de Deus escárnio. E aí sabe qual é o problema disso? O problema disso é que um sinal será dado quando Noé entra na arca. Noé passa 100 anos construindo a arca, pregando e dizendo: arrependam-se, arrependam-se, voltem-se para trás, arrependam-se. E aí as pessoas: que nada, não sei nem o que é chuva. Chuva? O que é chuva? O que é isso? Jesus vai voltar? Oxi, que nada, menino. Jesus vai voltar. Quando isso? Já faz tanto tempo que dizem que Jesus vai voltar. E aí começa a caçoar de Deus. Sabe por que começam a caçoar de Deus? Muitas vezes por causa de posições de alguns cristãos, por não compreenderem os fins dos tempos. Sabe, eu não vi Jesus dizendo que gafanhoto simboliza a volta dele. Você viu isso em algum lugar? Lê Mateus capítulo 24 para depois estar aí soltando: ah não, gafanhoto tem a ver com volta de Jesus. Ei, os gafanhotos de Apocalipse são bem pior, tá? São bem pior. Então, antes de ficar falando besteira por aí, vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a palavra de Deus, vai estudar. Não é levado pelo vento, não. Não fica levado pelo vento, não. Jesus vai falar, veja, 2 sinais aconteceram nesse tempo. Qual foram? Mudanças climáticas, sempre acontecem todo ano. E o mais forte de todos, epidemia. Vivemos em epidemia. Mas gafanhoto, irmão, gafanhoto, sério mesmo? Olha, se eu for dizer a você o que o gafanhoto significa, você vai ficar em casa, não vai nem para a igreja mais. O pastor falou aqui, então não fala não. Eu não vou falar nada não. Mas vai ler o que a Bíblia fala de gafanhoto. Vai ler lá, vai procurar lá. Joel, vai ler Joel. Olha, e ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: figuras como Enoque sempre criam lendas a seu respeito. Enoque era um homem
espiritual, né? Um homem sobrenatural, um homem que vivia com Deus, e é algo comum de pessoas que às vezes se envolvem com misticismo, com coisas místicas, pensarem coisas a respeito de Enoque como um ser místico. E aí, usualmente alguns livros são atribuídos a personagens assim, o que se deu também com Enoque. E aí, Tiago, o que foi que se deu com Enoque? Livros a eles atribuídos, de acordo com alguns, são os mais importantes entre os livros pseudográficos ou apócrifos, por servir de pano de fundo ao Novo Testamento. Existe o livro chamado Livro de Enoque, é um livro apócrifo que não foi escrito por Enoque, mas foi-se colocado frases que dizem que Enoque disse, e que foi passado por tradição, passado de boca em boca. Por isso não entra no cânon, porque é um livro apócrifo. Então, assim, tudo o que foi falado é algo que não se tem base para realmente saber com toda certeza que realmente foi Enoque que falou. Mas Judas vai citar o livro de Enoque. Aí você se pergunta, como pode a Bíblia citar um versículo, um livro que não entrou no cânon da Escritura? Não entrou hoje. Não entrou hoje. Mas houve uma confusão tão grande nesse livro, para esse livro entrar no cânon, irmão, que você não tem noção, viu? Você precisa estudar. Sabe o que é isso? Isso é história da bibliologia. Estude isso. História da igreja. E aí você vai estudar como foi que a Bíblia foi formada. Sabe, hoje a gente tem quantos livros? Quanto é, hein, meu povo? Quantos livros são? 66, né? Então, 66 livros. Mas tu acha que para chegar nesses 66 foi fácil? Foi. Aí ele vai dizer aqui, mas, aí ele vai dizer, comumente disse que os autores do Novo Testamento não se utilizaram dos livros apócrifos, mas qualquer pessoa que tenha examinado o Novo Testamento, versículo após versículo, sabe que há algumas citações, muitas alusões e muitas ideias extraídas daquelas obras. E aí você me pergunta, Tiago, por quê? Por que alguns escritores, apóstolos, discípulos, autores do Novo Testamento falam e citam Enoque? Porque fazia parte da igreja primitiva. Era como se fosse um livro que hoje a gente tem. Um livro secular, um livro à parte, um livro extra-bíblia, um livro fora, sabe, fora da revelação. Então, eram livros que tinham sido escritos conforme o tempo e que tinha-se muita semelhança, e por incrível que pareça, tem muita semelhança. E aí você pergunta assim, Tiago, é indicado eu ler o livro apócrifo de Enoque? Com certeza, mas primeiro lê a Bíblia. Primeiro lê a Bíblia. Porque se você não leu toda a Bíblia, não adianta ler os livros que são considerados apócrifos. Aí você pergunta aí, Tiago, que danado é esse apócrifo? São livros que não foram inspirados pelo Espírito. É difícil. Rapaz, soltaram uma revelação aqui que foi forte, viu? Você só não pode viver uma vida apócrifa, irmão. Isso é verdade, viu? Viver uma vida apócrifa sem ser inspirado pelo Espírito. Isso é verdade. E assim, olha, não procure ler aquilo que você não sabe. Mas é interessante, se você sabe que você é maduro e que você não vai cair em doutrinas, né? Em vãs doutrinas, né? Leia, procure ler. É algo histórico, é algo que vai levar você a entender a cultura, todo o contexto da igreja primitiva. E é interessante. E aí, o que Enoque diz? O que Judas escreve a respeito de Enoque? Judas capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens. Isso simboliza que Enoque era o quê? Profeta. Quem profetiza,
Pode ser profeta. Não é que necessariamente seja, né? Pode ser profético, mas pode ser um profeta. E sabe, o que foi que Enoque profetizou? Vamos ler? Diz assim, ó: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de anjos, de santos ou de anjos, para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Enoque está pregando contra uma geração desgraçada, contra a sua geração pecaminosa, contra uma geração dos dias de Noé. São as mesmas, é a mesma geração. Os filhos de Caim, lembra que eu falei dos filhos de Caim? Cuidado, irmão. Cuidado. Muito cuidado. E sabe, irmãos, nós precisamos compreender que tudo isso, todas essas coisas concorrem para aquilo que Deus está fazendo. E sabe, se você... Tiago, tem certeza que Judas tirou isso do livro apócrifo de Enoque? Lê lá Enoque capítulo 1, verso 9. Ou capítulo 2 de Enoque, verso 1. Dependendo da versão que você pegar do livro de Enoque. Vai dizer que Enoque provavelmente disse isso. Por que Judas vai citar isso de Enoque? Judas vai citar um contexto apocalíptico de Enoque. Judas é o livro, a última carta antes de que livro? Apocalipse. E não há nada melhor do que citar uma profecia apocalíptica. O que Enoque disse? Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Quem é que virá? Quem que Enoque estava falando, hein? Alguém sabe dizer? Olha lá, ó. Em nossa discussão sobre as coisas curiosas que resultaram na vida de Enoque, não podemos esquecer o verdadeiro significado da sua vida. Qual foi? Ele demonstrou que é possível ao homem atingir uma elevadíssima espiritualidade. Enoque mostrou que você pode andar com Deus. Enoque mostra. Enoque vem antes de Jesus. E ele mostra que o homem pode andar com Deus. Mas o homem não tem livre-arbítrio, tem certeza? Se Enoque não era livre, como é que ele não podia adorar a Deus? Não, porque o livre-arbítrio só serve para ir em direção ao pecado. Mas não serve para agradar a Deus, não? Sabe, Enoque decidiu agradar a Deus. E ele se tornou dedicado para com isso. E sabe o que era que tornou Enoque dedicado? Disciplina. Sabe uma coisa que a pandemia revelou da gente? Que a gente é ruim de disciplina. A pandemia revelou que nós é ruim de disciplina. Não era falta de tempo. O problema não era falta de tempo. O problema não era falta de recurso. O problema era a falta de amor. Porque quem ama é disciplinado. Deus, o Pai ama a quem Ele disciplina, a quem Ele corrige. E sabe, a disciplina é o ponto-chave que decidiu mudar a vida de Enoque. Se você precisa aprender uma coisa hoje, é sobre disciplina. Aprenda a ser disciplinado com Deus. E sabe, você só aprende isso quando você ama. Sabe, e aí tem dois exemplos importantes para a gente pensar a respeito disso. Imagina uma pessoa que você é muito fã, gosta muito. E aí essa pessoa, ela decide passar com você 1 hora na sua casa, para você conversar com ela. Depois dessa 1 hora ela tem que ir embora, tem que pegar um avião para voltar para o lugar onde ela está. Será que nessa 1 hora você vai dizer assim: olha,
Perdão aí, tá? Mas eu tenho que assistir aquela série da Netflix. Perdão aí porque não vou poder ficar com você porque eu tenho que jogar aquele joguinho no meu celular. Duvida, cara. Sabe, para quem é fã de futebol, se Cristiano Ronaldo aparecesse, se você tivesse uma oportunidade de conversar com ele 1 hora, duvida que você ia deixar ele sozinho. Duvida. Sabe, nós não iríamos abandonar. Por quê? Porque nós amamos. Só que Cristo é diferente, ele não é um ídolo, ele é Deus. E Deus não se adora como se adora o ídolo. Porque o ídolo quer sacrifício. Deus quer você como sacrifício. Deus nos quer como sacrifício. E Enoque, ele compreendeu isso. E ele pregou o evangelho a uma geração desgraçada. E para que eu possa terminar, eu quero somente apontar aquilo que Enoque falou a respeito de Jesus. Sabe, no seu famoso livro que descrevem a respeito de Enoque, existem alguns pontos, algumas passagens naquele livro que falam a respeito de um ser messiânico, de um homem que virá restaurar todas as coisas. E aí, sobre o que Enoque vai falar? Dizem que Enoque falou lá no seu primeiro livro de Enoque, comparado ao Novo Testamento, ele diz que a figura messiânica de Enoque é similarmente descrita em comparação com o Novo Testamento, sendo chamado de o justo. Ele chama alguém que virá de o justo. E aí você pode ver comparadamente, isso está em Enoque, no capítulo 38, verso 2, e aí você pode comparar isso com os escritos das Escrituras, Atos 3,15, 7,52, 22,14. Ele também vai chamar Cristo de o eleito, lá no capítulo 40, verso 5 de Enoque. E aí você compara com Lucas capítulo 9, 35 e 23, 35. E por último ele vai chamar o futuro Cristo, a futura pessoa messiânica de o Filho do Homem. É quando ele vai chegar mais próximo de falar do Messias. E aí isso ele vai falar em 1 Enoque, capítulo 46. É 1 Enoque, por incrível que pareça. 1 Enoque 46, versos 2 e 3, comparado com os textos de Mateus 9, 6, 10, 23, 11, 19 e assim alguns outros livros das Escrituras. Ele vai falar de um ser chamado Filho do Homem que virá nas nuvens para, enfim, redimir a terra. Agora eu fico imaginando, poxa, se não é um livro canônico, cara, contém muitas verdades. Contém muitas verdades. Ele contém verdades, porque ele era um livro que fazia parte da cultura do Novo Testamento. Fazia parte do contexto dos apóstolos. Não só o dele, mas vários outros livros que não entraram, porque eram coisas que se assemelhavam àquilo que a palavra de Deus falava. Não é que todo livro é verdadeiro, não. Existem coisas ali que são inventadas, lógico, por isso não entraram. Mas tem coisas que são verdadeiras e que merecem credibilidade. E teve sim uma credibilidade. Mas o que a gente precisa entender de Enoque? Enoque, ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. A Bíblia, sabe por quê? Veja, sabe por que a Bíblia quase não faz menção de nenhuma palavra de Enoque e nada do que aquilo que Enoque disse? A não ser o que Judas vai falar de Enoque? Porque Enoque não precisou falar, Enoque era. Enoque não precisava se justificar da sua santidade, Enoque era santo. E Enoque demonstra que todo homem pode sim chegar ao lugar espiritual em Deus. Pode chegar a um lugar espiritual. Enoque não precisou fazer nada
para dizer para Deus que ele era santo. Ele somente era. E isso ele se tornou aquilo que ele veio para ser. Por isso já não era mais ele. Por isso já não era mais Enoque. Por isso já não era mais ele. Então aqui eu encerro minha participação e esse momento. Mais uma temporada que a gente falou a respeito dos heróis da fé. E lembre-se, Enoque não falava dele, Enoque falava de Jesus. Enoque sempre apontava para Cristo, sabe? Nesses últimos tempos eu tenho aprendido mais a olhar para Jesus. E eu aconselho você a fazer o mesmo. A vida de Abraão é boa? É. A vida de Davi é interessante? É. Salomão, Jó? É. Paulo, Pedro, Tiago? Mas e Jesus? E Cristo, o Filho de Deus? Sabe por que muitos cristãos não conseguem discernir o fim dos tempos? Por quê? Sabe por que muitos cristãos não entendem o Apocalipse? Porque não conhecem Jesus. E aí eu cometi um erro feio, porque eu fui estudar escatologia sem primeiro passar em conhecer a Jesus. E aí quando eu estava estudando sobre o fim dos tempos, eu ouço aquela voz dizendo assim: comece comigo. Porque só podemos conhecer sobre o fim das coisas se começarmos a conhecer o início delas. Nós não podemos saber, Jesus está voltando, e aí nós iremos cometer, sabe, se a gente não conhecer Jesus, desde a sua pré-anunciação até a sua segunda vinda, se não passarmos por todas as etapas de quem Jesus era, nós iremos começar a confundir gafanhoto com o sinal da volta de Jesus. Isso é drástico, é um erro drástico, porque nós não conhecemos Jesus. Sabe, não é sobre uma escatologia. A escatologia sem Jesus não adianta de nada. Muitos fizeram da escatologia somente um pretexto para falar sobre o fim dos tempos, mas Jesus já saiu dela. Sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que Jesus, ele fale com a minha escatologia, ele venha. O meu desejo é que ele venha, sei lá, antes ou depois, mas ele vai vir, cara. Ei, não adianta a gente ficar pensando, Jesus vai vir antes, vai vir depois, e não sei o que, não sei o que. Ei, ele vai vir, cara. Foi prometido, ele vai vir. Só que a igreja, em vez de olhar para a pessoa de Jesus, não, começa a olhar para aquilo que Jesus vai fazer e não para quem ele é e o que ele vem fazer. E aí começa a ver, não porque Jesus vai instaurar, não porque a gente já está no milênio, não porque ainda vai vir acontecer. Cara, descansa em Jesus, pô. Dá para só descansar em Jesus, não? É tão difícil, é tão complicado isso. Nós precisamos conhecer Jesus. Antes de ter uma escatologia forte, tem uma cristologia forte. Cristologia é o estudo sobre Cristo. Mas não é somente um estudo, sabe? Eu não aprendo sobre Jesus nos livros somente, mas principalmente na oração, no lugar de intimidade. Enoque não precisou fazer nada. Ele era amado por Deus. Ele era amado por Deus. Vamos orar. Feche seus olhos comigo aí. Eu quero que você ore. Peço que você comece a fazer um exame da sua vida. Você comece a ver, meu Deus, eu preciso conhecer mais Jesus. Nossa, eu não estou conhecendo Jesus. E o meu maior defeito é querer conhecer as coisas de Jesus, mas não querer conhecer a Jesus. É querer saber sobre quem é Jesus, mas ao mesmo tempo fugindo das responsabilidades que Jesus me entrega. Espírito Santo, nós nos rendemos aos teus pés. Rendemos o nosso coração a você, Jesus. Sabemos que nós somos falhos, pecadores,
mentirosos, orgulhosos. Somos cebosos, Senhor, ceboso. Somos, Pai, desgraçados. A gente não presta muita coisa não, Jesus. A gente é difícil. E o Senhor sabe, Pai, de tudo isso. Senhor, nós queremos ver a Tua face, contemplar a Tua beleza, por quem o Senhor é. Mesmo que o Senhor não me dê nada, não importa, só quero Você. E essa precisa ser a minha oração todos os dias. Essa precisa ser a oração dos meus irmãos. Conhecer mais Jesus. Pai, nessa noite eu peço para que o Espírito Santo, meu amigo, quebre toda a barreira que tem impedido dos meus irmãos de conhecer Jesus, que tem impedido dos meus irmãos de conhecer a verdadeira imagem de Jesus, a verdadeira face do Filho do Homem. E eu peço agora, Espírito Santo, comece a quebrar todo orgulho dentro de nós. Comece a quebrar dentro de nós toda avareza. Comece a quebrar dentro de nós toda inveja. Comece a quebrar dentro de nós todo rancor, todo ódio. Comece a quebrar dentro de nós, Senhor, aquilo que é humano e aquilo que é pecado, Senhor. Leva-nos primeiro ao átrio para que nós venhamos nos limpar. Nos leva à pia de bronze para que lá venhamos nos limpar pelo sangue de Jesus. O lugar aonde o sangue do sacrifício era colocado, é ali aonde eu quero lavar todo o meu corpo com o sacrifício de Jesus, através do sacrifício de Jesus. E eu te peço, Pai, nesse momento, leve os meus irmãos a começarem a enxergar aquilo que eles precisam fazer, aquilo que eles precisam pedir perdão. Pessoas que eles estão, Senhor, discutiram, pessoas que fizeram mal a eles, que trouxeram traumas a eles, que trouxeram rancor ao seu coração. Pai, comece a pôr isso para fora, comece a colocar isso para fora, Senhor. Comece a mostrar para eles que eles precisam renunciar coisas que ainda são do passado para avançar no lugar santo e enfim conquistar o santo dos santos lugar. Espírito Santo da verdade, eu te peço, nessa noite, entre no coração dos meus irmãos. Comece a mostrar para eles o lugar de deficiência que eles precisam consertar, Pai, para eles serem conduzidos ao Santo dos Santos. Espírito Santo, gere Jesus em nós, como Tu gerastes em Maria pelo Espírito de Deus. Gera também em nossas entranhas, Senhor. Leva-nos à intimidade, forme Cristo em nós e nos leve a fazermos as ações que Cristo fez. Nos conduza a realizar aquilo que Cristo fazia e nos faça entender que não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Você, tudo para Você, Jesus. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Lembre-se, você precisa entender o processo da oração. E assim eu encerro mais uma temporada dos Heróis da Fé em Tempos de Crise. E a partir de julho, a gente vai estar comunicando a vocês o nosso retorno da nossa rede jovem a partir agora de julho. Eu acredito que provavelmente será no dia 11 de julho, mas a gente vai estar informando vocês através das redes sociais. E pessoal, eu peço a vocês uma coisa muito importante, sabe? Compartilha as nossas redes sociais, sabe? Pede para os seus amigos seguir as nossas redes sociais. Eu estou vendo hoje, atualmente, alguns dos meus irmãos aí influentes na rede social, né? Social media, fazendo vídeos de maquiagem, fazendo vídeos sobre poesias, fazendo vídeos, fazendo imagens, compartilhando, chegando a 900 inscritos, 1000 inscritos, são muito influentes, mas eu não vejo eles falando uma palavra de Deus. Isso é uma tristeza. Eu não vejo eles compartilharem uma palavra de Deus. E aí colocam lá, challenger, tudo é challenger, desafio, challenger.
challenger disso, challenger daquilo. Mas eu não vejo colocar challenger da Bíblia, lendo a Bíblia. Sabe? Poxa, não há nada contra de você ser influente na rede social. O problema é quando você começa a mostrar só você na vitrine. E você sendo cristão, cara. E aí, sabe, uma coisa que eu odeio, é quando o cristão coloca nas redes sociais assim, positividade. Quando ele começa a usar esses termos, vibe, positivo, estou na positividade. Quando ele começa a colocar coisas, sabe, que estado de espírito, meu estado de espírito, nossa. Por favor, use dessa influência para compartilhar as redes sociais da palavra de Deus. Sabe, eu peço a você que tem 900 inscritos aí, 900 seguidores no seu Instagram, poxa, custa nada você pegar, colocar lá, ó, siga a nossa rede jovem e você marca a gente lá, pô. Sabe, pede para os seus amigos marcar a gente, seguir a gente lá também, para que eles possam conhecer a Jesus. Que tipo de crente você é? Me diga. Difícil, cara. Difícil. Infelizmente eu tenho visto isso em nosso meio. E eu peço para você, social media, né? Social media, né? Que é esse nome que usam muito agora, né? Social media. Você que é influente, jovem da nossa igreja, vocês que são influentes nas redes sociais, por favor, compartilhe algo de Deus também. Grava um vídeo também de 1 minuto falando da palavra de Deus. Marca a gente lá. Olha, segue meu pastor, ele tá sempre trazendo coisas de Deus lá. Sabe, eu não quero seguidores para mim, porque não adianta ter seguidor se não tem um conteúdo. Não adianta ter uma câmera se eu não tenho um coração. Para que uma câmera sem coração? Para que um Instagram se eu estou instagrado? Para que Instagram se eu estou estragado? Para quê? Por favor, faça isso. Seja influente nas redes sociais também, mas seja influente da forma correta. Compartilha lá. Olha, nossa rede jovem no Instagram não tem nem 100 seguidores, pô. Pelo menos passar disso. Vamos lá, pessoal. Eu sei que vocês podem. Tem tanta gente aí influente que tem 500 seguidores, 900, 1.000, 2.000. Meu amigo tem 200 aqui, sabe? Mas já ajuda também, né? Sabe? Compartilha lá, pô. Compartilha também os cultos da nossa igreja. Compartilha lá, @IEQFamiliaCG. Poxa, cara, vamos lá. Vamos ser influentes nas redes sociais para levar a palavra de Deus. Sabe? Cuidado para que a sua conta não cair e aí depois colocar a culpa no diabo. Né? Porque o diabo tem nada a ver com isso. E sabe, pessoal, eu só peço esse favor. Eu vou encerrar agora e eu peço para que você faça isso. Eu acredito que daqui para segunda-feira eu vou estar postando no meu Instagram, lá nos stories, para vocês votarem a respeito da nossa próxima série de mensagem. Se você quer que a gente continue a série Heróis da Fé em Tempos de Crise, ou você quer que a gente fale sobre outra coisa. Tiago, eu quero que nesse momento você dê uma pausa sobre os heróis e fale de um outro assunto pra gente voltar depois. Ou não, Tiago, eu quero que você continue falando dos heróis da fé. E aí, se vocês quiserem que eu continue falando dos heróis da fé, eu vou postar lá as alternativas a respeito dos heróis da fé pra gente continuar a nossa série de mensagem. Saia um pouquinho da série da Netflix e venha pra série de mensagem da Rede Jovem Quadrangular. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo isso, por tudo que nós falamos, por tudo que o Senhor fez nessa noite, e que essas palavras, Pai, não seja roubada do coração dos meus irmãos, que essa semente não seja roubada, não deixe o inimigo roubar, mas que possa, Senhor, no coração deles produzir uma semente de 30, 60 e 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e nós nos veremos na próxima.
próxima, presencialmente, em nome de Jesus, e também online, porque nós estaremos tanto presencialmente quanto também com transmissão online. Deus abençoe, pessoal, e tchau, tchau.